Em lugares isolados, templos afastados, florestas fechadas e montanhas cobertas de gelo, circulam relatos sobre monges que ultrapassaram os limites do conhecimento convencional. Eles acessaram saberes ancestrais, realizaram feitos extraordinários e desafiaram as leis da ciência. Fala-se de automumificação, reencarnação, capacidades além do humano e viagens espirituais que questionam profundamente nossa compreensão sobre corpo e mente. Quais mistérios guardavam esses monges? E quantas verdades foram esquecidas com o passar dos séculos? A múmia de Sangha Tenzin. Uma das histórias mais estranhas e intrigantes do mundo budista gira em torno de Sangha Tenzin, um monge do Himachal Pradesh, na Índia. Sua múmia foi descoberta no Vale de Spiti, situada nas alturas do Himalaia, em uma altitude onde a vida é dura e os invernos são brutais. Diferente das múmias fortemente embalsamadas do Antigo Egito, o corpo deste monge parece ter resistido ao tempo graças a uma prática rara chamada automumificação. De alguma forma, ele conseguiu preservar seu próprio corpo ainda em vida, o que intriga muitos observadores e cientistas. Os detalhes exatos da vida de Sangha Tenzin permanecem envoltos em lendas locais. Alguns historiadores acreditam que ele viveu há cerca de 500 anos. Conta-se que ele dedicou sua vida à meditação profunda, ao jejum extremo e a rituais destinados a preservar o corpo à medida que a morte se aproximava. Os moradores locais acreditam que foi um ato de grande devoção, simbolizando pureza espiritual e domínio sobre as sensações físicas. No entanto, o conhecimento específico que ele usou parece ter se perdido com o tempo, restando apenas algumas histórias orais dispersas e a visão impressionante de sua múmia. As condições únicas do clima frio de Spiti também provavelmente ajudaram a manter o corpo de Sangha Tenzin intacto por séculos. As temperaturas da região retardam a decomposição ao inibir o crescimento de bactérias. Quando ele foi finalmente descoberto, alguns dizem que devido a terremotos que danificaram o túmulo em que estava, o monge apareceu sentado em posição de lótus, com as pálpebras semicerradas, como se ainda estivesse em meditação pacífica. Pessoas que viram a múmia de perto notam que sua pele, cabelos e traços faciais permanecem notavelmente preservados. Cientistas e historiadores estudaram os restos mortais na tentativa de compreender os últimos dias do monge e os passos que ele deu para transformar seu corpo em uma relíquia duradoura. Vários testes, incluindo datação por carbono, ajudaram a confirmar sua idade, e exames revelaram que seus órgãos internos haviam desaparecido em sua maioria, substituídos por compostos herbais e pelo processo gradual de secagem dos tecidos. Esse ritual raro, às vezes é associado a práticas budistas específicas encontradas em regiões como o Japão, embora haja pouca evidência disso na Índia. Monges tibetanos. Nas alturas da região do Himalaia, os monges tibetanos se dedicam a uma tradição frequentemente associada a bandeiras de oração coloridas, rodas de oração giratórias e a presença icônica do Dalai Lama. O budismo tibetano surgiu da fusão do budismo indiano com a antiga religião Bon, nativa do Tibete, formando um rico mosaico de crenças e práticas. O resultado é uma forma de budismo que enfatiza a compaixão, a meditação e um conjunto especial de rituais conhecidos como Tantra. Os monges que seguem esses ensinamentos conquistaram admiração e curiosidade no mundo todo por sua profundidade espiritual e modo de vida disciplinado. Um dos aspectos mais fascinantes do monasticismo tibetano é a maneira como ele aborda a reencarnação. Certos líderes espirituais venerados, conhecidos como lamas, são considerados capazes de escolher conscientemente renascer para continuar guiando seus seguidores. Comissões espirituais dedicam grande esforço para encontrar uma criança que se acredita ser a reencarnação de um lama falecido, baseando-se em sonhos, oráculos e, às vezes, em sinais sutis exibidos pela criança. O exemplo mais conhecido é o do Dalai Lama, reconhecido como a reencarnação do Bodhisattva da compaixão. Cada reencarnação é identificada após uma investigação cuidadosa, que pode durar anos. Os mosteiros tibetanos também são famosos por seus cantos, cerimônias elaboradas e formas distintas de meditação. Uma dessas práticas é o tumo, na qual o monge gera calor interno por meio do controle da respiração e de técnicas de visualização, permitindo-lhe permanecer em temperaturas congelantes usando apenas roupas leves. Cientistas estudaram monges que utilizam essas práticas,
observando-os em cavernas geladas do Himalaia, onde permanecem aquecidos e confortáveis. Esses feitos desafiam as expectativas comuns sobre o corpo humano, demonstrando como o foco mental pode produzir mudanças fisiológicas reais. Outra imagem icônica da cultura monástica tibetana é a criação de mandalas de areia, desenhos enormes e intrincados feitos grão por grão com areia colorida. Os monges passam dias ou semanas posicionando cada grão com extrema precisão, apenas para destruir a mandala quando ela é concluída. Isso simboliza o conceito budista de impermanência e serve como um lembrete consciente de que tudo, eventualmente, passa. Apesar de o planalto tibetano ser geograficamente remoto, o budismo tibetano se espalhou pelo mundo, em grande parte graças aos esforços de monges exilados durante os conflitos políticos da metade do século XX. Esses monges fundaram importantes comunidades espirituais na Ásia, Europa e América, ensinando e compartilhando práticas como a meditação da compaixão. Hoje, buscadores espirituais de todas as origens estudam o budismo tibetano para aprender sobre o vazio, o renascimento e o poder da compaixão. Por meio dessas práticas, os monges tibetanos servem como um lembrete reconfortante de que a sabedoria pode prevalecer mesmo diante da adversidade. Monges místicos da Amazônia. Quando a maioria das pessoas pensa em monges, imagina templos tranquilos na Ásia, ou mosteiros medievais na Europa. No entanto, a floresta amazônica, exuberante, com seus rios serpenteantes, possui tradições místicas próprias, mantidas por líderes espirituais, que podem ser chamados de monges ou xamãs. Essas figuras conduzem cerimônias, curam os doentes com remédios naturais e mantêm uma conexão profunda com os reinos ocultos da floresta. Seus estilos de vida diferem das rotinas estruturadas dos monges enclausurados, mas compartilham o mesmo foco em alcançar níveis mais profundos de consciência. A Amazônia abriga inúmeras comunidades indígenas, cada uma com sua própria língua e herança espiritual. Muitos desses grupos moldam suas vidas a partir dos recursos da floresta, utilizando práticas sustentáveis refinadas ao longo de gerações. Entre essas práticas está a preparação da ayahuasca, uma bebida potente feita a partir do cipó Banisteriopsis caapi e de outras plantas locais. Xamãs ou curandeiros experientes atuam como guias, preparando a bebida com cuidado e conduzindo cerimônias que podem durar a noite toda. Para os participantes, beber ayahuasca pode proporcionar visões vívidas, encontros com o que descrevem como guias espirituais e até curas emocionais. Ao contrário das tradições baseadas em cidades, com templos oficiais, essas comunidades espirituais amazônicas consideram a própria floresta um local sagrado. Seus líderes espirituais geralmente não raspam a cabeça, nem seguem regras escritas como os monges de religiões formais. Em vez disso, aprendem com os anciãos e com a própria floresta. Árvores, animais e até os rios são respeitados como professores vivos. Muitos xamãs afirmam se comunicar diretamente com essas entidades, buscando orientação para curar os doentes ou resolver conflitos dentro da comunidade. Cientistas ocidentais e buscadores espirituais têm voltado cada vez mais sua atenção para as práticas amazônicas. Alguns pesquisadores investigam as propriedades biológicas das plantas utilizadas na preparação da ayahuasca, na esperança de encontrar novas aplicações médicas. Outros se interessam por histórias de horticultura avançada e ruínas semelhantes a cidades escondidas nas profundezas da floresta. Estudos recentes revelam que certas regiões da Amazônia abrigaram grandes populações organizadas no passado. As realizações culturais dessas civilizações poderiam ter se perdido, não fosse pelas tradições orais preservadas por xamãs locais. Antigo túmulo de um sumo sacerdote no Egito. As pirâmides monumentais do Egito e os túmulos decorados fascinam a humanidade há séculos. No entanto, novas descobertas continuam a surgir, provando que ainda há muito a aprender sobre essa civilização rica. Uma das descobertas mais impressionantes é a de um túmulo com 4.400 anos, revelado em Saqqara, uma antiga necrópole nos arredores do Cairo. Esse local, intocado por milênios, pertencia a um sacerdote de alto escalão e ofereceu aos pesquisadores uma cápsula do tempo da vida durante o Antigo Império. Saqqara serviu como local de sepultamento para a realeza e a nobreza egípcia por milhares de anos,
antecedendo até mesmo o famoso Vale dos Reis. Acredita-se que o túmulo pertença à Quinta Dinastia, possivelmente durante o reinado do faraó Neferir-Kare-Kakai. No interior, os arqueólogos encontraram paredes ricamente pintadas retratando cenas do cotidiano, ritos religiosos e detalhes biográficos sobre o sacerdote. A arte oferece um vislumbre vívido da vida na época, com cores vivas preservadas de maneira impressionante, apesar do imenso tempo decorrido. Entre os elementos mais notáveis estão as falsas portas esculpidas na rocha do túmulo. Os egípcios acreditavam que essas portas permitiam ao espírito do falecido transitar livremente entre o mundo físico e o além, garantindo que as oferendas pudessem ser recebidas. Estátuas encontradas em nichos especiais refletem o status e a riqueza do sacerdote, retratando seus familiares e vários símbolos de realeza ou autoridade religiosa. A estrutura toda impressiona por seu tamanho, nível de detalhe e estado de conservação, desafiando o passar dos milênios. Especialistas acreditam que o túmulo ainda pode conter mais segredos. Diversos eixos dentro do local permanecem selados ou parcialmente explorados, o que mantém aberta a possibilidade de câmaras adicionais com pertences, ou até mesmo o sarcófago do sacerdote. Embora talvez nunca alcance a fama do túmulo de Tutankhamon, cada nova descoberta em Saqqara oferece novas percepções sobre as crenças e os costumes funerários do Antigo Império. Essas descobertas chamam nossa atenção para a vasta rede de deuses, rituais sagrados e o alto nível de organização necessário para construir e manter esses complexos funerários. Diferente das tradições monásticas centradas na meditação e em votos de simplicidade, o sacerdócio egípcio antigo estava profundamente integrado ao governo, à ciência e à arquitetura. Os sacerdotes aconselhavam os faraós, presidiam cerimônias elaboradas e desempenhavam papéis religiosos e administrativos. De certa forma, eram guardiões do conhecimento egípcio, registrando observações astronômicas, práticas de cura e códigos morais que moldaram a cultura por milênios. A descoberta desse túmulo, portanto, vai além do sepultamento de um indivíduo. É um portal para entender a estrutura religiosa e social mais ampla do Egito. À medida que mais artefatos são revelados, os arqueólogos podem continuar a reconstruir como crenças sobre vida, morte e o além moldaram uma das civilizações mais icônicas da história. Monges Mahayana. Dentro do budismo, diversos caminhos rumo à iluminação surgiram ao longo do tempo, moldados por diferenças culturais, históricas e doutrinárias. O budismo Mahayana se destaca por sua abordagem expansiva da salvação. Em vez de focar exclusivamente na iluminação pessoal, os monges Mahayana fazem o voto de Bodhisattva, um compromisso altruísta de adiar o próprio nirvana até que todos os seres possam ser libertos do sofrimento. Essa perspectiva coloca a compaixão em primeiro plano, enfatizando o engajamento social junto da prática meditativa. As crenças Mahayana cresceram principalmente no leste asiático, especialmente em países como China, Japão, Coreia e Vietnã. Pensadores e líderes espirituais dessas regiões contribuíram com comentários e textos filosóficos que destacavam a importância da empatia e do trabalho em prol dos outros. Um desses textos é o Sutra de Lótus, que retrata o Buda como uma figura de compaixão infinita. Os monges frequentemente estudam este e outros sutras para aprofundar sua compreensão, recitar mantras e desenvolver foco mental. Tudo isso lembrando de seu voto de ajudar todos os seres vivos. A rotina diária de um monge Mahayana pode variar conforme o mosteiro. Em alguns lugares, os monges seguem agendas rígidas de cantos, meditação e serviços comunitários, muitas vezes acolhendo leigos que buscam orientação ou bênçãos. Em outras localidades, especialmente influenciadas pelas tradições Zen ou Shan, há maior ênfase em longos retiros de meditação. Apesar das diferenças, a ideia de serviço abnegado unifica a prática Mahayana. Monges podem ensinar crianças, ajudar instituições de caridade locais ou se envolver em atividades de construção da paz. Seus mantos, cabeças raspadas e comportamento humilde simbolizam seus esforços para viver de forma simples e compassiva. Ganhar sustento ou atrair recursos tornou-se mais fácil do que antigamente devido ao aumento da consciência global sobre o budismo.
Templos Mahayana às vezes realizam eventos abertos ou programas educativos, permitindo que visitantes aprendam sobre meditação e os ensinamentos centrais. Muitas pessoas participam desses encontros para reduzir o estresse, explorar a espiritualidade ou simplesmente matar a curiosidade. Aos poucos, os monges Mahayana se tornaram embaixadores culturais, conectando perspectivas filosóficas orientais com sociedades ocidentais em busca de alternativas ao estilo de vida materialista. Uma marca registrada do pensamento Mahayana é o ensinamento de que a iluminação não é um objetivo inalcançável reservado a ascetas isolados. Em vez disso, pessoas comuns com empregos, famílias e responsabilidades sociais também podem trilhar o caminho, passo a passo. Muitos monges incentivam os leigos a cultivar atenção plena, paciência e empatia em seus relacionamentos e vidas profissionais, mostrando que a espiritualidade não precisa se limitar às paredes do templo. Ao apoiar os outros de maneiras práticas, os monges Mahayana acreditam estar elevando coletivamente a consciência global, uma missão que consideram essencial nos tempos atuais. Monges Zen. O Zen, um ramo influente do Mahayana, é frequentemente associado a jardins tranquilos, elegantes cerimônias do chá e a prática intrigante do estudo de koans. Originado na China como budismo Chan, o Zen se espalhou para o Japão e além, cativando a imaginação de pessoas muito além de suas raízes asiáticas. Os monges Zen são conhecidos por sua ênfase na experiência direta e na atenção plena em cada ação. Todos os aspectos da vida monástica, da limpeza dos jardins às refeições, tornam-se oportunidades para permanecer presente e consciente. O centro da prática Zen é o Zazen, ou meditação sentada. Os monges se reúnem em um salão especial, sentando-se eretos sobre almofadas por longos períodos, enquanto observam o fluxo dos pensamentos. Em vez de bloquear a mente, aprendem a deixar os pensamentos virem e irem, sem se apegar a eles. Essa abordagem disciplinada busca cultivar uma percepção clara da realidade, levando a momentos de clareza conhecidos como Satori. Tais experiências, segundo se acredita, revelam verdades que vão além do raciocínio lógico comum. Outro elemento definidor do monasticismo Zen é o envolvimento com koans, enigmas paradoxais ou histórias que desafiam o pensamento convencional. Um exemplo clássico é: qual é o som de uma mão batendo palmas? O monge pode meditar sobre essa questão durante dias, semanas ou mais, concentrando-se profundamente até que ocorra um momento de revelação. O objetivo não é resolver o koan de forma lógica, mas romper com padrões mentais habituais e alcançar uma compreensão direta. Esses momentos de percepção são frequentemente discutidos em entrevistas privadas com o mestre. A estrutura de um templo ou mosteiro Zen geralmente apoia um equilíbrio entre meditação, tarefas e estudo. Noviços podem passar horas esfregando o chão ou preparando refeições simples, sendo incentivados a abordar essas tarefas com a mesma atenção da meditação. Esse hábito os treina a ver cada momento como uma oportunidade de despertar. O silêncio é frequentemente praticado, ajudando a manter o foco no presente. Os ocidentais foram amplamente apresentados ao Zen no século XX, por meio de livros, palestras e professores itinerantes. Com o tempo, as comunidades Zen cresceram internacionalmente, adaptando-se às condições locais. Algumas mantêm rotinas estritas inspiradas nos mosteiros japoneses ou chineses, enquanto outras adotam práticas mais flexíveis adequadas à vida urbana moderna. Ainda assim, todas seguem o princípio orientador. A iluminação surge quando se vive plenamente o aqui e agora. Os monges Zen, com sua presença calma e dedicação inabalável à busca por verdades profundas, continuam a inspirar buscadores espirituais além das fronteiras culturais. O monge meditador da Mongólia. Caminhando por uma região remota da Mongólia, talvez você não espere encontrar um mosteiro antigo, muito menos uma figura surpreendente congelada no tempo. Mas há pouco tempo, surgiu a história de um monge de 200 anos descoberto em um estado que parecia assustadoramente próximo da meditação viva. O corpo havia sido roubado de seu local de descanso por um homem que supostamente planejava vendê-lo no mercado negro. Quando as autoridades o recuperaram, encontraram algo extraordinário. O monge parecia estar sentado na tradicional posição de lótus, como se imerso em profunda contemplação.
Líderes budistas locais hesitaram em declará-lo falecido, sugerindo que ele poderia ainda estar em um raro estado meditativo chamado Tukdam. Algumas tradições budistas ensinam que praticantes altamente realizados podem retardar ou até interromper os processos normais de decomposição por meio de intensa concentração. Embora esses relatos muitas vezes sejam recebidos com ceticismo por profissionais da saúde, a possibilidade de habilidades meditativas avançadas desperta a imaginação pública. As pessoas se maravilham com a ideia de alguém, vivo ou não, conseguir manter tal postura por séculos. Apesar das explicações espirituais da comunidade local, cientistas e peritos forenses realizaram análises no corpo do monge. Eles descobriram que ele estava notavelmente bem preservado, provavelmente ajudado pelo clima seco e frio da Mongólia. A ideia de um corpo centenário mantido em postura meditativa desafia as suposições sobre o que a mente e o corpo humano podem alcançar. Mesmo que o monge estivesse de fato morto, a maneira como foi encontrado sugere até onde certos seguidores espirituais estão dispostos a ir para manter a compostura e a devoção até o último instante da vida. Mais do que a dúvida sobre estar vivo ou morto, a história do monge carrega importância cultural e religiosa. Ela se cruza com discussões mais amplas sobre o papel do budismo na história da Mongólia. Longamente suprimidas durante partes do século XX, as instituições budistas da Mongólia vêm sendo revitalizadas nas últimas décadas. Uma descoberta como essa ressoa profundamente entre os devotos, que a veem como uma validação dos ensinamentos antigos sobre a unidade mente-corpo e o domínio espiritual. As comunidades de templos às vezes encaram o fenômeno como um exemplo milagroso de fé duradoura. Aninhado nas encostas do Monte Gyeongjongsan, próximo a Busan, na Coreia do Sul, está o Templo Baeomyeosa, um respeitado refúgio espiritual conhecido por sua harmonia entre natureza e tradição. Fundado há mais de 1.300 anos, o templo oferece um mergulho na vivência do budismo coreano e na vida disciplinada de seus monges. Visitantes frequentemente descrevem a atmosfera do Baeomyeosa como pacífica e revigorante, graças ao canto suave dos sutras e à brisa fresca da montanha que percorre as árvores altas. A vida monástica no Baeomyeosa começa nas primeiras horas da madrugada, geralmente por volta das 3 ou 4 da manhã. A primeira atividade é o canto. Os monges entram em fila no salão principal para recitar sutras e prestar reverência ao Buda. Esse ritual estabelece um tom contemplativo para o dia, lembrando os praticantes de manterem o foco na compaixão, na disciplina e na introspecção. Após o canto, os monges seguem para sessões de meditação sentada, com o objetivo de estabilizar a mente, deixar de lado pensamentos dispersos e concentrar-se no momento presente. Com o término da prática matinal, a comunidade se reúne para uma refeição simples, mas nutritiva. A culinária dos templos coreanos é majoritariamente vegetariana, com vegetais da estação, tofu, arroz e sopas. Durante as refeições, os monges praticam a atenção plena, comendo em silêncio, conscientes de cada mordida e gratos pelo alimento. Essa abordagem cultiva um senso de responsabilidade com a natureza e reduz o desperdício, já que cada monge administra cuidadosamente sua porção. Após o café da manhã, os monges geralmente executam tarefas para manter os terrenos do templo, desde jardinagem até pequenos reparos. Os deveres são rotativos, permitindo que cada monge aprenda a cuidar de todos os aspectos da manutenção do templo ao longo do tempo. A educação é outro elemento fundamental no Baeomyeosa. Os monges se dedicam ao ensino budista, estudando textos clássicos e participando de discussões filosóficas. Monges mais jovens aprendem com os mais experientes, formando vínculos intergeracionais que garantem a transmissão íntegra das tradições. Embora o estudo estritamente monástico seja a norma, o Baeomyeosa também recebe leigos em retiros de curta duração. Pessoas em busca de uma pausa da vida urbana podem participar de programas que oferecem uma amostra do estilo de vida monástico, incluindo meditação, cerimônias do chá e tarefas voluntárias. Talvez um dos aspectos mais significativos da vida no Baeomyeosa seja o senso de comunidade. Os monges se veem como parte de uma família espiritual, apoiando-se mutuamente em sua jornada rumo à iluminação. O design físico do templo favorece a vida comunitária. Dormitórios em vez de celas isoladas,
refeitórios coletivos e salões de meditação para a prática compartilhada. Essa abordagem visa dissolver comportamentos egocêntricos, ensinando humildade e empatia. Em uma Coreia do Sul em rápida modernização, lugares como o templo Baeomyeosa mantêm viva a ligação com valores antigos. Os monges que ali vivem são exemplos de simplicidade e dedicação ao próximo, um contrapeso poderoso ao estilo de vida acelerado das cidades vizinhas. Quer se visite por um dia ou por um período mais longo, o ambiente do Baeomyeosa é um convite gentil para desacelerar, respirar fundo e apreciar cada respiração. Sadhus do Monte Kailash. Elevando-se acima do planalto tibetano com mais de 6.400 metros de altitude, o Monte Kailash é sagrado para 4 grandes religiões: hinduísmo, budismo, jainismo e a fé Bon do Tibete. Para os hindus, é reverenciado como o lar do Senhor Shiva. Para os budistas tibetanos, está ligado à figura cósmica Demchok. Apesar de sua altitude extrema e terreno hostil, o monte nunca foi escalado com sucesso, possivelmente por reverência mais do que por dificuldade física. Ao longo dos séculos, incontáveis peregrinos, monges e mendicantes fizeram jornadas até a base do Kailash, muitas vezes realizando a circunvalação ritual ao redor da montanha, o que pode levar vários dias. Um grupo frequentemente associado à região é a ordem ascética conhecida como sadhus. Na cultura hindu, um sadhu é uma pessoa santa que renuncia aos prazeres do mundo para se concentrar em objetivos espirituais. Muitos sadhus ao redor do Monte Kailash e em áreas próximas seguem métodos extremos de oração, jejum e autonegação que, para um observador externo, beiram o sobre-humano. Não é incomum que alguns usem quase nenhuma roupa em temperaturas abaixo de zero, confiando em técnicas yogis como a respiração tamo, semelhante à tradição tibetana, para gerar calor internamente. A maioria dos sadhus vive de forma extremamente simples, encarando os extremos como testes de fé e de concentração. Um sadhu pode meditar em um único ponto por horas, dias ou até semanas, enfrentando o ar rarefeito, os ventos gelados e o isolamento das conveniências modernas. Há inúmeras histórias de figuras eremitas que sobrevivem com pouca comida ou afirmam viver apenas de água, ou mesmo de ar. Esses feitos extraordinários atraem peregrinos em busca de bênçãos, sabedoria espiritual ou curas para males que acreditam estar além da medicina convencional. O próprio Monte Kailash parece amplificar uma energia mística para muitos visitantes, alimentando relatos sobre seres iluminados que vivem em cavernas ocultas, ou sábios antigos que jamais deixaram a montanha, mesmo após a morte física. Viajantes modernos às vezes relatam luzes inexplicáveis ou uma sensação profunda de paz ao caminhar pela região. Cientistas, embora focados em estudos geográficos ou climáticos, demonstram interesse pelas lendas locais que descrevem eventos sobrenaturais. No entanto, esse interesse raramente leva a investigações aprofundadas, em parte por respeito à santidade da montanha. As bicunis esquecidas. Pode surpreender algumas pessoas saber que as mulheres desempenham um papel vital no budismo desde seus primórdios. O termo bhikkhuni se refere às monjas plenamente ordenadas na tradição budista. Embora os monges homens muitas vezes ocupem o centro das atenções na cultura popular, as ordens de bhikkhunis existem há mais de 2.000 anos, remontando à época do próprio Buda. Apesar de suas origens antigas, essas monjas enfrentaram inúmeros obstáculos ao longo da história, que quase levaram à extinção de sua presença em certas partes do mundo budista. A ordenação das bhikkhunis começou com Mahapajapati Gotami, tia e mãe adotiva do Buda. Ela o procurou para pedir a criação de uma ordem monástica feminina. Após alguma reflexão, ele estabeleceu regras específicas, permitindo que as mulheres se juntassem. Essa foi uma atitude revolucionária para a época, pois concedia às mulheres o direito formal de estudar, meditar e ensinar. No entanto, mesmo com a aprovação do próprio Buda, muitas sociedades não estavam preparadas para aceitar oportunidades iguais para as mulheres. Ao longo dos séculos, mudanças políticas e preconceitos culturais dificultaram a prosperidade dos mosteiros femininos. Em algumas regiões, as cerimônias de ordenação de bhikkhunis cessaram completamente, levando à crença
de que a linhagem feminina havia se extinguido ou se tornado inválida. Felizmente, nem todos os ramos do budismo perderam esse legado. Em certos países asiáticos, pequenas comunidades de mulheres plenamente ordenadas conseguiram resistir. Nas últimas décadas, houve um esforço crescente para restaurar a ordem Bhikkhuni, em países onde ela havia desaparecido, como Tailândia e Sri Lanka. Mulheres modernas, desejando seguir os ensinamentos do Buda de forma plena, têm recorrido a governos e conselhos religiosos para reivindicar seu direito à ordenação completa. Esses esforços têm recebido reações mistas. Algumas comunidades monásticas apoiam com entusiasmo o movimento, enquanto outras resistem à mudança, baseando-se em tradições e interpretações antigas das escrituras. Apesar dos obstáculos, as monjas Bhikkhuni continuam a demonstrar dedicação, inteligência e capacidade para a liderança espiritual. Suas histórias evidenciam resiliência frente a normas patriarcais e destacam a importância da inclusão nas comunidades religiosas. Algumas Bhikkhunis tornaram-se professoras e estudiosas de renome, viajando internacionalmente para dar palestras e participar de diálogos interreligiosos. Outras levam vidas mais silenciosas, dedicando-se à meditação e ao serviço nos templos locais. Sua presença coletiva traz uma perspectiva mais ampla à prática budista, frequentemente enfatizando compaixão, igualdade e questões sociais. Monges Shaolin. O cotidiano dos monges Shaolin combina treinamento físico rigoroso com prática espiritual disciplinada. Embora muitos os associem exclusivamente a demonstrações de Kung Fu impressionantes, com saltos acrobáticos, golpes precisos e atos de força quase impossíveis, essas habilidades têm raízes em profunda concentração meditativa. A essência de sua prática é conhecida como Shan, mais conhecida no Ocidente pelo nome japonês Zen, que coloca a atenção plena e a meditação no centro de tudo. Através do estudo persistente dos ensinamentos budistas e do cultivo da disciplina, os monges acreditam ser capazes de acessar e controlar sua energia interna, chamada Qi. Essa união entre mente, corpo e espírito os permite realizar feitos que parecem sobre-humanos. Um dia típico no templo Shaolin começa antes do nascer do sol, com os monges iniciando suas rotinas no ar frio da manhã. A meditação vem primeiro, promovendo clareza mental e preparando-os para horas de exercícios físicos. O treinamento inclui formas tradicionais de Kung Fu projetadas para desenvolver equilíbrio, velocidade e força. Além disso, praticam rotinas de fortalecimento utilizando o próprio peso corporal, bonecos de madeira ou até pedras. Alguns monges se tornam tão habilidosos que conseguem quebrar tijolos ou tábuas com as mãos nuas, ou suportar golpes severos sem se ferir. A cultura Shaolin não vê as artes marciais apenas como um meio de combate, mas como um caminho para o autoconhecimento. A ideia é que, ao aperfeiçoar a técnica e refinar a mente, o praticante pode vencer tanto os conflitos externos quanto os internos. Essas lições tornaram as artes marciais Shaolin imensamente populares, atraindo estudantes e turistas de todas as partes do mundo. Ao longo dos séculos, o templo enfrentou desafios, reformas governamentais, guerras e mudanças culturais, mas o espírito resiliente de Shaolin permitiu que ele permanecesse firme. Embora os monges Shaolin brilhem em exibições dinâmicas de habilidade, seu legado vai além do entretenimento. Muitos dedicam suas vidas ao ensino da compaixão e da ética, incorporando os valores budistas às artes marciais. Ao exemplificarem tanto destreza física quanto clareza mental, eles nos lembram de que a verdadeira maestria exige equilíbrio. O corpo precisa ser forte, mas a mente ainda mais. À medida que mais pessoas descobrem os ensinamentos de Shaolin, a história desses monges notáveis continua a se espalhar para além das fronteiras da China, tocando a vida de entusiastas e buscadores espirituais em todo o mundo.